Bem-vindos ao canal Clau Crochê Moderno. Na aula de hoje irei estar ensinando a fazer essa linda bolsa com o fio náutico de 5 mm. E os materiais utilizados para fazer essa bolsa foram a agulha de 4 mm, 2 mosquetões articulados, uma argola articulada, fio náutico de 5 mm da marca Malha Fio, tela medindo 47 cm de comprimento e 25 cm de largura, forro com as mesmas medidas. Os vídeos aqui do canal são totalmente gratuitos e feitos com muito carinho. A única coisa que eu peço para vocês, para estar ajudando o canal a crescer, é que se inscreva, curta os vídeos e compartilhe. Vamos então ao nosso passo a passo. Iremos começar fazendo o nó inicial. Fiz aqui o meu nó inicial e ele já vai contar como a primeira correntinha. Vou fazer um total de 28 correntinhas. Fiz as minhas 28 correntinhas, virei o meu trabalho e agora na parte de trás, nesses gominhos que se formaram, vou fazer pontos baixos. Vou pular o primeiro e a partir do segundo começo a fazer os meus pontos baixos. Finalizei aqui essa carreira de pontos baixos, agora vou subir uma correntinha. Vou virar o meu trabalho e vamos colocar agora pontos baixos entre esses vãos que se formaram, olha. Vou pular o primeiro e venho aqui a partir do segundo e coloco um ponto baixo. Vou adiantar os meus pontos baixos e volto com vocês. Terminei aqui os meus pontos baixos, vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e novamente trabalharmos com pontos baixos entre esses vãos que se formaram. Venho aqui a partir do segundo e começo a fazer os meus pontos baixos. Estou terminando aqui a minha terceira carreira, vou subir uma correntinha e virar o meu trabalho para começar a quarta. Então, iremos fazer um total de 59 carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 59 carreiras. Eu vou subir aqui uma correntinha e logo após subir essa correntinha, vou colocar no mesmo lugar onde tem esse ponto baixo aqui, olha, vou colocar mais um ponto baixo. Então, ficamos com um ponto baixo, subimos uma correntinha e colocamos mais um ponto baixo, ficando aí com a nossa curva com 2 pontos baixos. Agora, vou vir aqui, olha, na lateral da nossa peça e vou colocar um ponto baixo. Venho no próximo, aqui na próxima fileira e coloco mais um ponto baixo. Para cada fileira, iremos trabalhar um ponto baixo, olha. Vou adiantar os meus pontos baixos e volto com vocês. Finalizei aqui a lateral do nosso trabalho. Já subi aqui uma correntinha e agora dentro desse último ponto baixo que a gente fez, vou colocar mais um ponto baixo, fazendo assim o nosso próximo aumento. Agora vamos aproveitar para esconder esse restinho de fio que sobrou no início do nosso trabalho.
Venho na próxima e vamos fazer pontos baixos até a nossa próxima curva, que iremos fazer o nosso próximo aumento. Fiz aqui os nossos pontos baixos, agora vou fazer os nossos aumentos. Venho aqui onde a gente fez o nosso último ponto baixo, subo uma correntinha e coloco mais um ponto baixo. Terminei aqui o nosso aumento, agora novamente vou virar aqui o meu trabalho e vamos trabalhar agora desse lado da nossa peça os pontos baixos até chegarmos à nossa próxima curva. Terminei aqui a lateral da nossa peça, fiz o meu último ponto baixo, vou agora subir uma correntinha e dentro desse último ponto baixo vou colocar mais um ponto baixo, fazendo aí a nossa próxima curva. Agora vou trabalhar aqui os meus pontos baixos até chegar ao início aqui onde a gente fez a nossa primeira curva. E após fazer os meus pontos baixos, vamos terminar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui, olha, vou pegar bem no meio aqui desse ponto e vou colocar dentro dele um ponto baixíssimo. Pronto, agora vamos colocar a tela na nossa bolsa. Quando você for costurar a tela, deixe de todos os lados 1 centímetro. Você vai medir 1 centímetro, a partir desse centímetro para baixo dos lados, aí sim você vai começar a sua costura. Porque você vai precisar de espaço para você colocar o seu forro logo em seguida. Mas aqui no vídeo eu vou estar demonstrando para vocês sem deixar esse espaço, que é para vocês visualizarem melhor o ponto da nossa costura. É uma costura bem simples, vou começar pegando aqui a minha peça do crochê, passo a minha agulha e agora eu vou prender a minha tela, ó, passei por dentro da tela e vou voltar lá naquele ponto da minha peça. Volto aqui no ponto da minha peça, vou passar entre a tela e eu vou fazer esse processo mais ou menos umas 3, 4 vezes, que é para ficar bem reforçado o início da nossa costura. Dou uma puxada aqui, ó, você vai ajeitando. Volto naquele ponto, passo a minha agulha, envolvo aqui a minha tela, puxo. Lembrando mais uma vez que esse início, ele tem que ser bem reforçado. Só nos cantos, todas as vezes que você chegar aonde a gente fez os nossos aumentos, a gente dá uma reforçada.
E quando terminar de costurar toda a tela, é só fazer um nó e finalizar a nossa costura. Não vamos esquecer, gente, que aqui, olha, eu estou costurando no início, que é só para vocês verem, ficar um pouco mais fácil de visualizar no vídeo. Mas quando você for fazer a sua peça, você vai deixar um espaço de mais ou menos 1 centímetro para baixo e para os lados, tá? Daí sim você começa a costurar a sua tela. Ela vai ficar assim, ó, como ficou esse resultado aqui. Então, esse espacinho que sobrou será onde a gente irá colocar o nosso forro. Tem aqui o meu forro. A gente vai pegar, vai dobrar esse forro para dentro, ó, mais ou menos 1 centímetro para dentro e encaixar aqui, olha, bem na pontinha do início do nosso trabalho. Tá vendo esses gominhos? Vai ser onde a gente vai fazer a nossa costura. Vou começar a costurar de baixo para cima. No meu primeiro gominho aqui, olha, bem na ponta, puxo a minha agulha e vou vir no meu forro. Agora, reparem que quando eu passar a minha agulha, ela não vai atravessar para o lado de cá, olha, eu passo bem no meio. Veja que a agulha, ela não aparece do lado de cá. Então, a linha, ela vai ficar escondida entre o tecido. Daí, eu puxo. Esse é o segredo para não ficar aparecendo o nosso ponto. Agora, novamente, olha, vou dar uma puxadinha aqui. Vou entrar bem no nosso gominho aqui, ó, puxei. Vou vir aqui atrás, olha, com muito cuidado e vou passar a minha agulha no meio desse forro. Lembrando que a minha agulha e a minha linha, ela não aparece do lado de cá, olha. Ela vai ficar escondida. Então, eu vou fazendo da mesma forma do início, olha. Passo aqui no meu forro, volto no gominho, costuro, volto no forro novamente. Então, é uma costura bem simples, não tem segredo. Quando você terminar de costurar todo o seu forro, você vai fazer um nó e finalizar aí a sua costura. Então, eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês com a peça já toda forrada. Terminei aqui a minha costura, já forrei toda a minha peça. Então, agora eu vou deixar reservado mais ou menos, vou dar aqui umas 30 voltas desse fio sobre a minha mão. E após dar essas 30 voltas, eu vou cortar meu fio do trabalho e aí sim eu começo a fazer as laterais da minha bolsa. Vamos começar fazendo o nosso nó inicial e a partir do nosso nó inicial, irei subir 10 correntinhas.
Então, fiz aqui o meu nó inicial e agora vou subir 10 correntinhas. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas, agora vou virar o meu trabalho e aqui na parte de trás vou pular o primeiro nó que se formou, olha esses nozinhos, e a partir do segundo começo a fazer os meus pontos baixos. Vou estar fazendo um total de 10 pontos baixos. Como a gente pulou o primeiro gominho e começou a fazer a partir do segundo, diminuímos um ponto baixo, então serão 10 pontos baixos. Eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês com os 10 pontos baixos feitos. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos, agora vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e aqui na parte de trás, nesses vãos que se formaram, olha, eu vou pular esse primeiro e a partir do segundo irei colocar um ponto baixo. Então, venho aqui no segundo e faço meu ponto baixo. Vou estar fazendo pontos baixos até terminar essa carreira. Será um total também de 10 pontos baixos. Fiz aqui os meus pontos baixos, vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho. Novamente, pulo aqui o primeiro vãozinho, venho no segundo e faço um ponto baixo. Vou repetir aqui os meus 10 pontos baixos e volto com vocês. Terminei aqui os meus pontos baixos, vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e novamente vamos fazer pontos baixos até terminar essa carreira. Eu vou dar uma adiantada aqui, vou fazer as minhas 24 carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 24 carreiras, agora vou subir uma correntinha e no mesmo lugar onde eu fiz o meu último ponto baixo aqui das 24 carreiras, eu vou colocar mais um ponto baixo. Olha, veja que fez uma curva. Agora vamos estar trabalhando 24 pontos baixos nessa lateral da nossa peça. Então, venho aqui na fileira de baixo, coloco um ponto baixo, venho na próxima, mais um ponto baixo, e assim vamos fazer por 24 pontos baixos nessa lateral da nossa peça. Vou adiantar o meu trabalho e volto com vocês com os meus pontos baixos finalizados. Finalizei aqui os meus pontos baixos, agora vamos estar fazendo a próxima curva da nossa lateral da nossa bolsa. Então, venho aqui, olha, coloco um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, tenho 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz aqui a minha curva. Agora, irei trabalhar 8 pontos baixos até a nossa próxima curva. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos. Cheguei aqui na próxima curva. Vou colocar aqui 2 pontos baixos no mesmo lugar. Olha, venho aqui nesse cantinho, coloco um ponto baixo, mais um ponto baixo. Fazendo aí a minha próxima curva. Agora, vamos trabalhar a lateral da nossa peça, fazendo pontos baixos até chegar aqui embaixo, um total de 24 pontos baixos. Venho aqui na fileira de baixo, coloco um ponto baixo, venho na próxima, mais um ponto baixo,
Enquanto eu faço os meus pontos baixos, eu já vou aproveitando e fazendo o arremate daquele fio que sobrou do início do nosso trabalho. Olha, veja que ele vai ficando escondido entre os pontos. Vou continuar meu trabalho até terminar a lateral e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha lateral, agora vamos estar trabalhando novamente a próxima curva. Olha, venho bem aqui, coloco um ponto baixo, mais um ponto baixo, fazendo aí a minha curva. Agora vou trabalhar 9 pontos baixos e volto com vocês. Terminei aqui os nossos 9 pontos baixos, já cortei o meu fio, puxei ele todo para fora. Agora a gente vai estar fazendo o arremate da nossa peça. Olha, vem aqui no nosso último ponto baixo aqui, entre as duas perninhas do ponto, e vou puxar o meu fio para trás. Puxei o meu fio, vou virar o meu trabalho, e aqui na parte de trás eu vou passar esse fio deste lado de cá. Então, eu vou inserir a minha agulha, olha, bem aqui, olha. Entre as duas perninhas desse primeiro ponto aqui, eu vou pegar o meu fio do lado de lá e passar ele para cá. Puxei o meu fio, vou dar uma ajustada e ficou dessa forma. Então, a gente fez aí o nosso último ponto baixo, tendo assim 10 pontos baixos na última fileira. Agora, vamos esconder aqui atrás, ó, esse restinho desse fio. Vou introduzir a minha agulha aqui, olha, passando por trás dos pontos baixos, pegando entre as perninhas, eu vou pegar esse fio e passar entre elas. Passei aqui, agora venho no próximo ponto baixo, coloco a minha agulha entre as perninhas, olha, desse ponto baixo, e vou passar novamente o meu fio entre elas. Pronto, você vai ajustando ali, veja que ele fica bem escondido. Eu vou estar adiantando e volto com vocês. Olha, terminei aqui, vou cortar esse excesso que sobrou aqui na pontinha. Se você achar necessidade, você pode estar queimando a pontinha com isqueiro para não desfiar seu fio. No meu caso aqui, eu acho que não tem necessidade, então eu vou só esconder essa pontinha aqui, ó, para dentro com a própria ponta da agulha de crochê mesmo. Finalizada a lateral da nossa bolsa. Vou medir aqui para vocês verem quanto que ficou. Então, de comprimento, ela ficou medindo 21 centímetros. E de largura, ela ficou medindo 10 centímetros. Fiz aqui a minha segunda peça, já forrei as duas e não há necessidade de você colocar a tela. Agora, eu vou estar montando as laterais da nossa bolsa. Então, a gente vai vir aqui, olha, nesse ponto baixo aqui, pegando somente essa perninha do lado de fora, dou uma laçada no meu fio, já deixo ele no jeito do lado de cima e vou unir essa tampa ao corpo da minha bolsa. Olha, vou vir aqui também do lado de fora desse ponto baixo, olha, pegando somente a perninha do lado de fora, deixei o meu fio aqui do lado de cima e vou passar fazendo um ponto baixíssimo
entre essas 3 perninhas. Olha, passei 1, 2, 3. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Então, a gente vai sempre trabalhar essas perninhas do lado de fora. Vim aqui na de baixo, olha. Novamente, pego a perninha do lado de baixo, vou do outro lado, fiquei aqui com 3 perninhas, vou fazer um ponto baixíssimo, passando entre as 3. Venho aqui dos lados de fora da perninha, vou do outro lado, fiquei com 3 perninhas, vou passar entre as 3, mais um baixíssimo. Vou adiantar e já volto com vocês. Terminei aqui de fazer os meus pontos baixíssimos, colocando a lateral da nossa bolsa. E meu último ponto baixíssimo foi bem aqui, olha, no meio da nossa curva. Agora eu vou pegar e vou subir uma correntinha. Logo após subir essa correntinha, vou estar fazendo pontos baixíssimos aqui nessa parte de cima, olha. Até chegarmos do outro lado aqui, olha, na nossa próxima curva. Então, logo após aqui a minha correntinha que eu subi, eu vou vir aqui na próxima correntinha aqui em cima e faço um baixíssimo. Faço agora o meu segundo baixíssimo. Vou fazendo até a gente chegar à próxima curva e já volto com você. Terminei aqui os meus pontos baixíssimos. Vou subir aqui uma correntinha. Fiz aqui a minha correntinha. E agora vamos colocar a outra parte da lateral da nossa bolsa. Então, eu vou sempre começar no meio aqui da nossa curva. Olha, vou pegar aqui, olha, veja que aqui tem uma curva. Logo aqui embaixo, nos 4 cantos, a gente tem as nossas curvas que foram feitos os nossos aumentos, né? Então, eu venho aqui, já subi uma correntinha. Vou pegar, vir aqui na correntinha de baixo. Vou lá na minha peça, olha, bem no meio dessa curvinha, pegar somente a perninha de fora, do lado de fora, e vou fazer aqui um baixíssimo. Então, a gente vai fazer da mesma forma que foi feito o outro lado, olha. Fiz aqui o meu baixíssimo, venho aqui no de baixo, olha, na correntinha de baixo, pegando apenas a perninha do lado de fora e do outro lado também, e faço o meu baixíssimo. Então, quando eu chegar aqui no final, olha, e tiver colocado toda a lateral da nossa bolsa, eu volto com vocês. Pronto, fechei aqui a lateral da nossa bolsa e vamos fazer da mesma forma que fizemos do outro lado. Olha, vou subir aqui uma correntinha e trabalhar pontos baixíssimos na parte de cima. Então, já subi aqui a minha correntinha, venho aqui na próxima correntinha da frente, faço o meu baixíssimo, segundo baixíssimo, terceiro baixíssimo, finalizei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Agora eu vou cortar um pedaço do nosso fio, deixando aqui um espaço, olha, para a gente fazer o arremate daqui a pouco. Então, eu vou cortar bem aqui. Olha o tanto de fio que sobrou. Então, 30 voltas foi o suficiente aquela hora que a gente reservou para estar costurando as laterais da nossa bolsa. Vou dar uma queimada aqui na ponta do nosso fio. Se você achar que não tem necessidade, não tem problema. Então, queimei aqui para não correr o risco de desfiar, né? Vou puxar todo esse fio para fora. E vamos, então, agora fazer o fechamento aqui, olha, da nossa curva.
Eu vou introduzir a minha agulha bem aqui no meio onde a gente fez o nosso aumento, olha. E vou passar esse fio aqui para frente, olha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, pegando as duas alcinhas do nosso ponto. Peguei o meu fio lá atrás e vou passar ele todo para frente. Dou uma ajustada. Agora vem aqui, olha, nesse ponto, pegando as duas perninhas do lado de cima e vou passar ele para trás. Eu passei meu fio para trás. Agora a gente vai estar escondendo essa ponta que sobrou. Bem aqui no cantinho, olha, pelo lado de dentro da nossa bolsa, a gente vai estar passando essa ponta desse fio que sobrou até a gente esconder ele, olha. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha, pego essa ponta que sobrou e passo por dentro dessa perninha desse ponto baixo, olha. Venho aqui na próxima, olha. Muito cuidado nessa hora para você não pegar e acabar relando na sua costura e descosturando a sua peça. Venho aqui por trás no próximo ponto baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a minha agulha por baixo do ponto entre as perninhas. Vou puxar o meu fio, passar entre ela e dentro, olha, passei. Puxo o meu fio. E agora, se você achar que estiver bom, você corta a ponta, né? No meu caso aqui, eu acho que já está um tamanho bom. Vou cortar aqui a ponta e queimar essa pontinha para mim ter certeza que não vai desfiar o meu fio. Olha, dei uma queimada aqui na ponta, dou uma apertadinha. E agora eu tenho certeza que esse fio não vai desfiar. Muito cuidado para você não queimar o seu forro. Vou começar a nossa alça fazendo já um total de 44 correntinhas, contando com o nó inicial. Então, vou estar fazendo aqui e volto com vocês com as 44 correntinhas finalizadas. Fiz aqui as minhas 44 correntinhas, agora vou virar o meu trabalho e vamos trabalhar essa parte de trás aqui, nesses gominhos. Vou pular o primeiro e a partir do segundo vou fazer pontos baixos. Quando chegar no último ponto, eu volto com vocês para a gente estar fazendo os nossos aumentos. Fiz aqui as minhas carreiras de pontos baixos, cheguei aqui no meu último ponto. Agora a gente vai fazer ao contrário. Ao invés de trabalhar a parte de trás do nosso ponto, a gente vai trabalhar na parte da frente, olha. Vou colocar no meu último ponto 3 pontos baixos. Então, eu venho aqui e coloco o meu primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e terceiro ponto baixo. Agora, iremos continuar fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto baixo logo após o meu aumento e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar toda essa carreira de pontos baixos. Quando chegar no nosso último ponto baixo, eu volto para colocar nele o nosso próximo aumento. Fiz aqui o meu último ponto baixo e nesse ponto, olha, bem no meio da curvinha aqui do nosso trabalho, vamos colocar 3 pontos baixos. Então, venho aqui e coloco o nosso primeiro ponto baixo,
segundo ponto baixo e terceiro ponto baixo. Finalizado aqui o nosso aumento, agora a gente vai fazer o fechamento aqui dessa curva. Então, venho aqui, olha, vou pular esse primeiro ponto baixo logo após o nosso aumento. Bem aqui, fizemos o nosso aumento, temos aqui um ponto baixo. Vamos pular ele e vamos ir no próximo ponto baixo. Pegar por trás entre as duas perninhas e passar essa laçada lá para trás. Vou segurar aqui com o meu dedo, vou dar uma ajustada. E vou voltar naquele ponto que a gente acabou de pular, colocar a minha agulha lá para trás, olha, passando pelas duas perninhas. E vou laçar o meu fio do trabalho, passo ele aqui para frente. E agora vou pegar esse ponto, olha, que eu estou segurando aqui com o meu dedo, vou passar por trás dele e trazer ele dentro dessa laçadinha aqui na frente. Então, terminei aqui o fechamento dessa carreira, logo após o nosso aumento. E também fizemos aí um primeiro ponto baixo. Agora, vou continuar fazendo pontos baixos até chegar ao nosso próximo aumento. Então, eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês no nosso próximo aumento para a gente continuar fazendo os nossos aumentos. Cheguei aqui na próxima curva, onde tem os nossos aumentos. Então, temos aqui 3 pontos baixos, né? Que foram os nossos aumentos anteriores. E para cada ponto desse, iremos colocar agora 2 pontos baixos dentro deles. Então, venho aqui no meu primeiro ponto baixo. Vou colocar, então, 2 pontos baixos dentro dele. Primeiro ponto baixo, segundo. Vou agora para o segundo ponto baixo do nosso aumento. Novamente, coloco 2 pontos baixos. Vou agora para o terceiro ponto baixo do nosso aumento. E coloco 2 pontos baixos. Então, fizemos aí um total de 6 pontos baixos nessa curva. Agora, vamos trabalhar os nossos pontos baixos sobre pontos baixos até a nossa outra curva. E lá também a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, venho aqui, faço os meus pontos baixos. Eu vou dar uma adiantada e volto com vocês, então, para a gente trabalhar nossa próxima curva. Finalizei aqui os meus pontos baixos. Agora a gente vai estar trabalhando aqui os nossos aumentos nesses 3 pontos baixos aqui da nossa curva. Então, venho aqui no primeiro, vou colocar 2 pontos baixos. Agora, 2 pontos baixos aqui no segundo. E mais 2 pontos baixos aqui no nosso terceiro ponto baixo. E finalizamos aqui a nossa última carreira. Agora, vou estar puxando aqui essa argolinha, ajustar meu trabalho. Vou pular esse primeiro ponto, olha, bem aqui, vou pular ele, vou vir no segundo ponto, nosso segundo ponto baixo. Vou colocar a minha agulha de trás para frente, ó. E vou pegar aquela argolinha e passá-la aqui para trás. A gente vai estar fazendo, então, o fechamento da nossa carreira. Dou uma ajustada no meu fio, vou pegar aqui essa laçada e vou puxar um tanto suficiente para mim conseguir passar a minha peça por dentro dela. Olha, vou puxar bem. Agora, vou passar o meu trabalho por dentro dessa laçada. Então, venho aqui, pego a ponta de baixo, passo aqui por dentro. Vou puxar o meu fio do trabalho. Fizemos aí o fechamento dessa carreira. E o comprimento da nossa alça ficou medindo aproximadamente 35,5 cm.
Agora, a partir do meu aumento, vou contar aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou introduzir a minha agulha bem aqui, olha, no meio dessas duas perninhas. Vou virar o meu trabalho. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. A partir dos nossos aumentos, vou contar 4 pontos baixos e introduzir a minha agulha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Introduzo a minha agulha. Agora eu vou dobrar essa parte de trás, olha, eu vou dobrar ela. E vou pegar aqui o fio do meu trabalho, passar aqui por cima e fazer um ponto baixíssimo. Então, venho aqui, dou uma laçada no meu fio, vou passar aqui por esse ponto baixo entre as duas perninhas. Agora, vou do outro lado, passo no outro ponto baixo entre as duas perninhas e fiz aqui um baixíssimo. Vou vir aqui no ponto de baixo, do outro lado também, passo entre as duas perninhas, laço o meu fio e tiro fazendo um ponto baixíssimo novamente, ó. Vou vir novamente no meu ponto baixo de baixo. Introduzo a minha agulha entre as duas perninhas. Vou do outro lado também. Agora vou laçar o meu fio. Tiro esses dois pontos baixos. Passo por dentro dessa laçadinha e fiz aí meu ponto baixíssimo. Vamos fazer pontos baixíssimos até chegarmos ao quarto ponto baixo antes do nosso aumento do outro lado. Vou adiantar aqui e volto com vocês. Terminei os meus pontos baixíssimos. Então, veja que eu terminei aqui meus baixíssimos e 4 pontos baixos para frente, no próximo já começa o meu aumento. É aí que a gente tem que terminar os nossos baixíssimos. Agora eu vou cortar aqui o fio do meu trabalho, deixando apenas um pedaço para a gente estar fazendo o nosso arremate. Então, venho aqui, olha, puxo todo o meu fio. E vou estar escondendo agora essa ponta que sobrou. Da mesma forma, vou fazer com a outra ponta do início do nosso trabalho. Então, venho aqui atrás, puxo todo o meu fio e vou escondendo entre os pontos baixos. Olha. Venho aqui entre as perninhas dos meus pontos baixos e vou puxar o meu fio entre elas, como a gente fez nos outros arremates anteriores. Então, eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês com a nossa alça finalizada. Agora vou estar fazendo a costura da alça na nossa bolsa. Vou posicionar, olha, bem no meio da minha bolsa. E vou estar fazendo aí a nossa costura. Então, já posicionei a minha alça. Vou virar aqui essa pontinha para cima. E vou introduzir a minha agulha, olha, bem aqui, logo abaixo desses gominhos que se formaram, dos nossos pontos baixos. Depois eu venho na parte de baixo, passo a minha agulha novamente e assim eu vou fazer por toda a nossa costura. Quando terminar, vamos fazer um nó. Eu vou adiantar e mostro para vocês. Ó. Cheguei aqui no final da minha costura. Quando você chegar no final da sua costura, você faz um nó. Sempre termina a sua costura fazendo esse nó para não soltar a sua linha. Vou dar aqui mais um nó. Terminando de fazer sua costura, é só cortar com a tesoura. Corta bem pertinho do seu nó para não ficar mostrando essa linha. E ficou assim a costura da nossa bolsa. Como essa linha é uma linha transparente, então ela não aparece. Você vai fazer assim do outro lado
E vamos adiantar aqui então, agora fazendo o fecho da nossa bolsa. Vamos começar fazendo 13 correntinhas. E o nosso nó vai contar como se fosse então a nossa primeira correntinha. Vou adiantar aqui as 13 correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui então as minhas 13 correntinhas, virei o meu trabalho, vou pular aqui o primeiro gominho, a partir do segundo vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos trabalhar essa carreira toda com pontos baixíssimos. Primeiro baixíssimo, segundo baixíssimo. Eu vou estar adiantando essa carreira de pontos baixíssimos e volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos baixíssimos, vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho. E agora vou fazer pontos baixíssimos aqui, olha, a partir da nossa segunda correntinha, pegando apenas a perninha de fora, olha, do lado de fora, e faço um baixíssimo. Venho na próxima, pego somente uma perninha e faço outro baixíssimo. Então, essa carreira toda também vamos trabalhar pontos baixíssimos. Vou estar adiantando essa carreira e volto com vocês. Terminei a minha carreira de pontos baixíssimos, agora vou subir uma correntinha e virar o meu trabalho. Da mesma forma, vou vir aqui na nossa segunda correntinha, pegando uma perninha do lado de fora e vou fazer um baixíssimo. Venho na próxima, faço outro baixíssimo e vamos estar trabalhando essa carreira toda com pontos baixíssimos. Vou estar adiantando e volto com vocês. Terminei essa carreira, agora vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e repito novamente essa carreira com pontos baixíssimos. Então, venho aqui a partir da segunda, pego aqui a perninha de fora dessa correntinha, faço meu primeiro baixíssimo. Então, vou estar adiantando essa carreira e volto com vocês para a gente fazer a nossa última carreira de pontos baixos. Terminei aqui minha carreira, vou subir uma correntinha e agora vamos fazer a nossa última carreira. Terminei aqui a minha última carreira, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho para o lado de baixo, tem esse fio aqui que foi o fio que sobrou do início do nosso trabalho, olha, vamos fechar o nosso fecho com ele. Vou inserir a minha agulha aqui, nesse primeiro ponto, pego o meu mosquetão, passo aqui por dentro da minha agulha e vou dar uma laçada no meu fio, passando esse fio por dentro do meu mosquetão e entre esse ponto onde a gente colocou a agulha, né? Passei, puxo todo o meu fio, vou dar uma ajustada. Vou vir novamente aqui no meu ponto, passo entre ele o mosquetão, laço o meu fio e trago esse fio todo para trás. Então, passei duas vezes pelo mesmo ponto. Ajusto o meu mosquetão para que não fique torto o meu trabalho. Agora, venho aqui no nosso próximo ponto, olha. Vou inserir a minha agulha bem no meio dele, pego lá meu fio, dou uma laçada, passo ele para trás, novamente venho dentro do meu ponto, vou pegar o meu fio lá na frente e passo ele aqui para trás. Vou ajustando o meu trabalho, passei duas vezes, agora eu vou no nosso próximo ponto. Passo a minha agulha, puxo o meu fio para trás, ajusto novamente, passo a minha agulha, pego o meu fio. Agora eu vou deixar ele aqui na frente, vou passar por dentro do meu mosquetão. Vou puxar essa ponta aqui para a parte da frente, olha, e vamos estar fazendo o arremate, então, da nossa peça.
Terminei aqui o arremate, vou cortar a ponta, queimar a pontinha para não desfiar, caso você ache necessário, né? E esconder essa pontinha aqui com a própria ponta da agulha de crochê. E está finalizado o nosso arremate e o nosso fecho ficou assim. Vou estar virando a minha bolsa na parte de trás e posicionando o meu fecho bem no meio das alças que foram costuradas. Vou introduzir a minha agulha bem aqui no pé desse ponto baixo e passar meu fio lá para dentro. Agora venho no mesmo ponto onde a gente saiu e vou pegar esse fio, retornar com ele aqui para o lado de fora, olha. Vou puxar aqui, dou uma ajustada no meu fio. Feito isso, vamos fazer agora pontos baixíssimos aqui nesse cantinho, olha. Vou introduzir a minha agulha bem à frente onde está o meu fio de trabalho, olha. E vou pegar lá no meu fecho do outro lado. E vou estar fazendo um baixíssimo, ó. Agora vem de novo na minha bolsa, pego a outra perninha junto com a perninha do meu fecho. Nesse momento está chovendo bem forte aqui onde eu moro, é por isso que vocês estão escutando esse barulho. Então, colocamos aqui o nosso fecho. Agora, vamos fazer o arremate desse fio que sobrou. Vou vir aqui por dentro da minha peça, pegar esse fio e passar lá pra dentro, ó. Retorno com ele para frente. E faço o meu arremate. Agora eu vou estar colocando a minha argola articulada logo abaixo aqui do meu fecho. Vou medir mais ou menos aonde eu vou fazer o fechamento aqui da minha bolsa. Venho com minha argola articulada e vou colocar entre os pontos, na parte de trás dos pontos baixos. Vou usar 2 pontos baixos, olha, primeiro ponto baixo, passo por ele. No segundo ponto baixo, envolvi aqui a minha argola. E é só encaixar. Está finalizada a nossa bolsa, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar essa aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.